Essa era a semana mais esperada do ano, depois da Black Friday, que teve um movimento importante e um movimento quase que de maneira avassaladora digital. Não poderia ser diferente num ano como esse. Mas as vendas de Natal, e essa expressão vendas de Natal, essa expressão nos ouvidos de quem precisa vender é aquilo que mais se espera ao longo do ano. É esse movimento das pessoas nos shoppings, nas lojas de rua e também, claro, pelo digital. Vamos conversar com Alfredo Cottait, que é presidente da Associação Comercial de São Paulo, para falar sobre as vendas de Natal e sobre as perspectivas para esse começo de 2021. Cottait, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, ouvintes. Espero que todos tenham passado uma noite de Natal em paz, com a família, mesmo nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Olha só, eu estava lendo, começar por notícias boas, mas as lojas que vendem roupas e calçados falam de uma queda nas vendas. Outras falaram de um empate nas vendas. A Associação Comercial esperava um movimento menor do que foi? Houve muita gente falando, poderia ter sido até pior ou não? Olha, Ronald, ainda é muito difícil de fazer essa avaliação. Deixa eu te explicar que realmente as atividades mais atingidas foram o vestuário, calçados, né? Então foram realmente os mais atingidos. E aí você analisa como é difícil, porque quando você faz uma compra pelo comércio digital, você compra aquilo que você espera para você. Quando você faz uma compra que você vai presentear alguém e alguém recebe um presente, ele tem sempre a perspectiva de poder fazer a troca. Então, no Natal, a troca de presentes é fundamental. E ao não ter funcionado o sábado, né, que poderia ser o próprio sábado e domingo nos shoppings, que podiam ser dias para fazer troca dos presentes, né? E aí você sabe muito bem, o comerciante, além de fazer a troca, ele vende mais alguma coisa. E são 2 dias perdidos. Então, com certeza, esses tipos de produtos e de atividades vão sofrer muito mais que outros, né? Portanto, a nossa expectativa é a seguinte: no final, antes no dia 22, 23, 24, houve realmente um crescimento nas vendas. Mas impactado agora vamos supor, os dias da troca, né, que ficaram restritos agora a hoje e amanhã, é muito pouco. Você sabe, um dia fechado para o comerciante é uma perda de vendas, não recupera, né? Esse movimento de troca, senhor Alfredo Cottait, não se deslocou do sábado e domingo para hoje, por exemplo? É evidente que se deslocou, mas você imagina, se você é um comerciante que tem uma loja, você prefere ter 4 dias a tua loja aberta para poder fazer a troca e tentar vender mais alguma coisa, ou você prefere ter 2 dias? Parece óbvio. Então, na verdade, é uma perda. O dia que o comerciante não consegue abrir a sua loja, é uma perda para ele. De qualquer forma, é sempre uma perda, né? Você não recupera isso. Portanto, a gente tem uma estimativa que este Natal, né? Então, o Natal não é só o dia da compra, é o dia da troca, né? Então, nesse Natal, nós vamos ter realmente uma performance dos resultados para as empresas do comércio, do varejo físico, né? Pior até do que a gente esperava. E essas mesmas lojas, que as lojas começaram a se virar, né? Eu não estou falando de grandes portais e tudo mais. As próprias lojas físicas passaram a criar mecanismos de incremento digital, vendendo coisa pelo Instagram, vendendo coisa pelo Facebook e criando caminhos para poder diminuir o tamanho do buraco causado pela impossibilidade ou pela decisão das pessoas, que é legítima decisão, de não se deslocar, até não pegar transporte público, enfim. Esse movimento das lojas de buscar um outro formato de venda não compensou em nada aquilo que ficou demonstrado na falta de pessoas nas lojas?
Ronald, isto vale para os grandes magazines, as grandes lojas do varejo. Eu posso até colocar grandes e algumas médias que têm a condição, né, de fazer as vendas através do comércio digital. Mas a grande maioria das pequenas, né, empresas do varejo, as pequenas lojas, ainda não estão aparelhadas, não estão ainda adaptadas para fazer o comércio digital. E o grande volume de vendas é através do pequeno. Portanto, com certeza, houve um incremento nas vendas do comércio digital, do e-commerce, graças à estrutura e à atuação das grandes lojas. Agora, as pequenas é que estão sofrendo muito. Sr. Alfredo, a Associação Comercial de São Paulo já tem um número de perspectiva do fechamento de 2020? Qual vai ser o resultado do comércio na comparação com 19? Então, a gente ainda é prematuro falar, porque a gente gostaria de fechar os dados até o fim do ano, e nós vamos ter esses dados lá pelo dia 6 de janeiro. Mas, de qualquer forma, nós achamos que se for igual a 19, já é um sucesso, já conseguimos um teto. Nós acreditamos que não será. Será provavelmente entre 4% a 5% abaixo do que foi 19. Mas é muito difícil falar agora. Nós estamos, na verdade, o Natal foi há 3 dias atrás, né, até no dia 28. Era importante fechar o ano, né? Importante esse movimento de trocas, principalmente nas lojas físicas, e aí nós vamos ter realmente um retrato, um panorama geral, e esses números vão estar disponíveis para nós a partir do dia 6 de janeiro. Seu Alfredo, mas diante de um ano absolutamente atípico, com as portas cerradas durante meses, diante disso tudo, uma queda de 4% ou por volta que acompanha de forma parecida o que vai acontecer com o produto interno bruto do país, não é algo até certo ponto aceitável ou menos do que se imaginava diante de um desastre que se punha? Ronald, se você olhar de forma global, vamos falar olhando uma visão macro, concordo com você. Mas vamos ver um micro. As grandes empresas, as grandes lojas, faturaram além do que faturaram em 19. Os pequenos faturaram muito aquém. Se você considerar que as pequenas lojas de varejo ficaram fechadas por um bom tempo, e aí eu sempre coloco uma coisa que não foi muito bem observada. As atividades não essenciais, como roupas, calçados, brinquedos e outros, né, que se mantiveram fechados, mas as essenciais, aquelas atividades essenciais, que se mantiveram abertas, porque vendiam alimentos, também vendiam roupas, também vendiam eletrodomésticos, também vendiam calçados, também vendiam brinquedos. Então, eles tomaram o mercado dos pequenos, e os pequenos não conseguem recuperar. Então, se você fizer uma análise microsetorialmente, você vai ver que houve uma queda brutal, né, das atividades tipo vestuário, calçado e brinquedo. E aquelas que estiveram abertas e que esses supermercados que têm uma venda diversificada, cresceram e tiveram lucros extraordinários através da receita de venda. Infelizmente, isso não foi olhado, isso não foi equilibrado, né? Houve um desequilíbrio durante esse ano. Portanto, concordo com você, 3%, 4% no todo é razoável num ano desses. Mas se for olhar a avaliação setorial, os pequenos estão... Muitos fecharam, né, Rony? Se você analisar a quantidade de lojas e empresas que fecharam, é realmente muito grande. A gente está falando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o Alfredo Kutait, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Sr. Kutait, queria perguntar para o senhor o seguinte: estamos aqui às vésperas da divulgação de mais uma fase do plano de contingência em São Paulo. Deve ocorrer no dia 7 de janeiro. Agora, o governo do estado decidiu esperar alguns dias até a posse dos novos prefeitos. Qual é a reivindicação do setor do comércio para o governo do estado em relação ao funcionamento de lojas a partir de 7 de janeiro?
O que nós achamos é que não dá para o comércio mais pagar a conta, não dá mais para o varejo pagar a conta, né? Quando eu falo varejo, esse varejo macro do varejo, né? Não dá para pagar a conta mais. Acontece alguma aglomeração, a culpa é do varejo. O varejo vai, se estrutura, se organiza, faz todos os protocolos, enfim, tem todos os cuidados possíveis. Acontece uma festa qualquer, quem paga é o varejo. Mas não é possível. Então, o que a gente espera é que o Plano São Paulo, o governo do Estado, retorne as atividades comerciais do varejo para a fase verde. Porque não é possível nós ter mais um período onde o varejo sofra essas restrições. E mais além, eu pergunto, alguma vez o governo postergou impostos, ou o governo fez alguma coisa para ajudar esses pequenos? É que ninguém entende que o problema está com as pequenas lojas, o pequeno varejo. Ninguém fez nada, absolutamente nada. E agora eu estou sabendo que o governo do Estado está aumentando o imposto através de mudanças no ICMS. Como é que a Associação Comercial foi recebida pelo governo do Estado com esse tipo de pedido? No que se refere a impostos, ou na prefeitura, no que diz respeito à IPTU, do pequeno comerciante. Como é que a Associação Comercial percebeu a reação do poder público para essa necessidade do varejo? Eu quero deixar aqui claro, Ronald, que o diálogo é sempre muito franco e muito aberto. Tanto o governo do Estado como a prefeitura, os canais de diálogo existem, nós discutimos, né? A gente procura mostrar. Mas, às vezes, eu acredito até que o governo deve ter algumas dificuldades de fazer mudanças, né? Até por causa da nossa legislação. Agora, postergar impostos, que era uma medida que ajudaria muito os pequenos, por exemplo, no caso da Prefeitura de São Paulo, né? Ou de qualquer cidade aí do interior do estado de São Paulo, postergar o IPTU, né, das lojas, seria um pequeno alívio, uma demonstração que o governo quer também ajudar o pequeno, mas isso não foi feito em nenhum lugar. Uma coisa é você cancelar o imposto que não pode, mas postergar, eu acho que poderia. Mas os governos, com medo de perda de arrecadação, não fizeram. Agora, essas pequenas empresas, o pequeno varejo, vai encontrar muita dificuldade em janeiro. Eu acho que tem muitas que já fecharam, outras que estão aqui esperando o Natal, né, esperando esse momento. Eu acho que muitas vão acabar desistindo e vão fechar. Vai ter uma grande mudança no cenário do varejo na cidade e no estado de São Paulo. Alfredo Kutait, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Kutait, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigado a vocês, Ronald. Obrigado a todos.